Machado Cavalcante, recebe as senhoras e os senhores para a solenidade de abertura do curso O Novo Código de Processo Civil, Inovações e Peculiaridades para os Processos Judiciais de Competência da Justiça Federal. As principais inovações e peculiaridades do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, para os processos judiciais de competência da Justiça Federal, serão apresentadas aos servidores da Seção Judiciária do Ceará. De forma didática e sistemática, o curso capacitará os servidores para um melhor desempenho nas atividades fins em processos judiciais de competência dos órgãos da Justiça Federal. As aulas iniciam hoje, 19 de junho de 2015, prolongando-se até o dia 27 de novembro de 2015. O desenvolvimento do curso ocorrerá em aulas presenciais, com recursos audiovisuais, técnicas interativas, discussão e debates ao final de cada módulo, cujo foco será a temática sob um enfoque teórico-prático. O objetivo é fomentar debate de problemas propostos e suscitados pelos alunos e a troca de experiência, construindo-se entendimento mais abrangente possível. O novo Código de Processo Civil, Inovações e Peculiaridades para os Processos Judiciais de Competência da Justiça Federal, será coordenado pelo juiz federal Jorge Luiz Girão Barreto. A aula magna deste curso será proferida pelo vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o desembargador federal Roberto Machado. Passamos agora a compor a mesa de abertura, chamando o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o desembargador federal Roberto Machado. Seja bem-vindo. Chamamos agora o assessor especial da presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, juiz federal Leonardo Rezende Martins. Obrigada. Chamamos o diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará em exercício, o juiz federal José Maximiliano Machado Cavalcante. Chamamos agora o coordenador do curso O Novo Código de Processo Civil, juiz federal Jorge Luiz Girão Barreto. Podem tomar assento. Com a palavra, o diretor do Foro em exercício, juiz federal José Maximiliano Machado Cavalcante. Bom dia a todos, servidores da Justiça Federal, colegas juízes federais, desembargador federal Roberto Machado. É uma honra recebê-los aqui na abertura desse curso de capacitação do novo Código de Processo Civil. Eu estendo também a nossa saudação a todos os colegas que nos acompanham por videoconferência nas subseções judiciárias, dizendo que é um prazer para a Seção Judiciária do Ceará dar início a esse curso para estudarmos, nos capacitarmos para conhecer o novo Código de Processo Civil que foi promulgado no último dia 16 de março, mas que tem uma vacatio legis de 1 ano, é um tempo suficiente para que possamos conhecer e estudar essa nova legislação, que, sendo um código, certamente é uma das normas mais utilizadas por todos nós aqui na Justiça Federal, quer por se tratar do Código de Ritos, do processo civil como um todo, quer por ser também a norma que é utilizada subsidiariamente para o processo penal, juizados especiais, na Justiça do Trabalho também, na CLT, inclusive no processo administrativo. É uma oportunidade grandiosa estarmos aqui ladeados por 2 grandes mestres que também são professores de processo civil e muito têm a nos ensinar. No caso do desembargador Roberto Machado, que é o atual vice-presidente do Tribunal da 5ª Região, podem ter certeza que Sua Excelência tem muito a contribuir para o aprendizado de todos nós. No meu caso particular, eu tive a sorte, e
fui abençoado de iniciar minha carreira como juiz substituto da Sexta Vara, no momento em que o desembargador Roberto Machado, então, era o titular da vara, e posso lhes dizer que muito aprendi, muito do que sei hoje de processo civil foi acolhido ali nas reuniões, no seu gabinete, quando precisava tirar uma dúvida num processo, e acabava realmente passando a tarde inteira ali aprendendo com o Dr. Roberto Machado. E, infelizmente, o Dr. Roberto Machado tem um livro aí que ele diz que está escrevendo há uns 30 anos. Esse livro ele nunca concluiu, né? Mas tenho certeza que se tivesse concluído, ele seria muito citado por todos nós. Involuntariamente, a gente acaba citando o Dr. Roberto Machado nas nossas decisões, nas nossas sentenças. Sempre ali vai ter um dedo, uma palavra do desembargador Roberto Machado, que fomos assimilando no curso da nossa vivência jurisdicional. Na sequência também, o Dr. Jorge Luiz Girão Barreto, que é juiz da segunda vara, aqui da Justiça Federal, também professor de processo civil, dará prosseguimento a essa manhã do curso, a manhã inicial de abertura do curso, e teremos durante todo este semestre, até o mês de novembro, aulas também ministradas por colegas, juízes federais, com a possibilidade, inclusive, de abrirmos debates, né, doutor Girão? Gostaria também, em nome da direção do foro, de agradecer a disponibilidade do doutor Girão por coordenar um curso dessa monta. Não é fácil, é uma legislação nova, coordenar tantos colegas, organizar a grade curricular do curso. Enfim, isso dá trabalho, isso leva tempo, isso envolve muita dedicação, e o doutor Girão precisa ser parabenizado realmente pela sua disponibilidade de nos brindar a todos com este curso, que tenho certeza será de muito bom proveito para todos nós. Como se trata de uma aula magna, eu acredito que todos estão ansiosos para o início da palestra do desembargador Roberto Machado, e assim eu concluo minha participação na abertura, declarando aberto o curso de capacitação do novo Código de Processo Civil, passando a palavra ao desembargador Roberto Machado, que disporá do tempo que for necessário para tratar sobre os princípios constitucionais do novo Código de Processo Civil. Bom, boa noite, bom dia a todos. Fazia um certo tempo que eu já não retornava. É incrível como passa rápido, né? Eu comentava com um amigo meu lá em Recife que acabei de completar 9 meses lá. Uma gestação, né? E isso é impressionante porque eu também reclamava, e quem trabalhou comigo até hoje, como é o caso do Francivaldo e da Luciana, que eu estou vendo aqui à distância, sabe que é uma das coisas que eu mais reclamo na minha vida, é saber como o tempo passa muito rápido. Eu nasci e me criei em cartório. Eu vivo dizendo isso a todos os meus amigos que me conhecem aqui e a Lures. E eu, desde que entrei no cartório do meu tio em 71, 4 de junho de 71, né, nós fizemos agora, eu acabei de fazer 44 anos de judiciário. E eu retorno, às vezes, caminhando pelo centro da cidade aqui, e eu tenho feito isso muito pouco, eu vejo como é impressionante o tempo passa rápido. Eu, às vezes, vejo o meu enteado, o Felipe, que agora já terminou direito e está fazendo concurso para juiz federal. Eu digo, meu filho, corre porque o tempo passa rápido. Se a gente sofre nesse tempo de jovem, e olhe que até 30 anos a gente fica procurando sofrer, que besteira. Vamos ser felizes cada dia da nossa vida. Eu tenho um amigo que eu já tenho há uns 14 anos, mas só mais de uns 8, 10 meses para cá que eu estou convivendo mais com ele. Ele tem me ensinado a acordar de bom humor e dormir de bom humor, porque não é brincadeira não. Então, o CPC para mim, eu vou fazer essa ponte aqui, o CPC para mim
ele nasce exatamente quando eu estava colocando o primeiro pé lá em 71, no Fórum Clóvis Bevilacqua. É claro que o CPC só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 74, esse CPC que nós estamos vendo ele já nos estertores, né? Mas foi daí que eu convivi esse tempo todo nessa realidade. E foram, 44 anos já se passaram. E eu vejo aqui um bocado de carinho de jovens aqui. Cuidem, porque passa rápido, né? E eu já estarei completando agora, amanhã, né, 60 anos. Eu vou amanhã perguntar à minha mãe, olha, houve algum erro? Não, pelo amor de Deus. Eu não acredito que eu tenho 60 anos, né? Mas passa muito rápido, né? Bom, então, fazendo essa ponte do tempo que eu passei e convivi com o código, porque o interessante é que eu, quando comecei, ainda estava em vigor o Código de 39. Mas eu não sabia nem o que era um código. Eu me recordo bem que a primeira vez que eu fui obrigado a ir a uma audiência com um juiz, salvo engano, doutor Colombo, que já morreu há muitos anos, isso na Justiça Estadual, né? Eu comecei num cartório judicial na Justiça Estadual, no velho Fórum Clóvis Bevilacqua, que ficava ali na Praça da Sé. Foi demolido. Hoje tem uma pracinha acanhada lá, com uma... Eu não sei bem exatamente o que é aquilo que tem naquela pracinha. É uma escultura, eu não sei de quem é, mas é um artista plástico muito famoso. Mas quando se olha aquela pracinha, ela é tão acanhada, que eu digo, poxa, como é que cabia um edifício aqui, né? Um edifício de 4 andares, que naquela época eu entrava, achava que era um mundo. E depois de um certo tempo, depois que eu saí de lá e retornei, era uma coisa muito acanhada. Mas aquilo ali era a realidade de uma justiça precária, como era a justiça estadual e que como continua sendo ainda, né? Nós devíamos todo dia rezar, porque nós estamos num pedaço do Poder Judiciário que é muito bem organizado, que tem uma certa estrutura, né? A Justiça Estadual ela continua sendo muito pobre, com muita dificuldade. E naqueles anos de 71 em diante, né, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos ainda o velho Código de 39. E eu vi a transição entre o Código de 39 e o Código de 73, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 74. Né? É claro que naquele primeiro momento, quando eu fui, quando eu ia para essa primeira audiência que eu me reportei para vocês, com um juiz chatíssimo, porque não se iludam, não sei como é que vocês veem os juízes de hoje, se são pessoas abertas ou não, mas os juízes de antigamente eram muito arrogantes e muito chatos, né? E eu fui tremendo de medo para fazer a minha primeira audiência como escrevente, porque naquela época a gente escrevia mesmo, não tinha, às vezes nem máquina para datilografar o termo, o interrogatório do autor e do réu, o depoimento, interrogatório de testemunhas, né? O juiz ia ditando e a gente ia lavrando aquilo ali à mão. Depois começou a aparecer umas máquinas, porque era tão pobre o fórum, que até máquina na sala do juiz para o escrevente poder datilografar o interrogatório das partes, às vezes tinha dificuldade. Eu cansei de lavrar termos de audiência, essas atas de audiência que nós fazemos aqui, hoje tudo digitalizado e tudo, lá nós fazíamos à mão. Tinha um livro de audiência, folha por folha você lavrava aquele termo de audiência e às vezes o próprio termo de inquirição das testemunhas, né? E nesse dia, eu fui fazer a minha primeira audiência e o meu tio lá, o dono do cartório, disse, olha, não tem ninguém, você vai ter que ir. E eu fui tremendo de medo, ainda mais pegando um juiz horroroso como era. Ele era horroroso só dentro da sala de audiência. Ele era um cara maravilhoso, na verdade. Ele era um cara brincalhão e tudo, mas dentro da sala de audiência, o rosto dele transpirava uma pessoa muito arrogante e tudo. Eu sei que eu cheguei antes do juiz, ele costumava chegar muito atrasado, e eu fiquei do lado de um advogado chamado Valmir Pontes, não Valmir Pontes filho, Valmir Pontes, o pai. E ele estava do lado dele com o CPC de 73, que nós estávamos então nessa época, já com o código em vigor. Essa audiência deve ter sido no fim do ano de 74. E eu aqui do lado com o meu livrinho,
para poder lavrar o termo de audiência, e eu olhei aqui do lado, ele com o CPC na mão. Até então, eu não tinha tido contato nem com o CPC de 39, né? Só, vamos dizer assim, instintivamente, porque ele estava ali ao meu lado e eu não sabia bem o que é que eu estava fazendo, né? Eu não tinha consciência disso. E aí ele abriu, o advogado abriu o livro, o CPC, no capítulo da audiência. E eu fiquei pescando aqui, da audiência? Poxa, eu estou aqui para fazer uma audiência e esse advogado tem um livro que está falando da audiência. Eu fiquei pescando e vendo lá vários artigos, né? Como eu já tinha visto, assim, en passant, artigos de lei digitados ou em livros, isso aí é uma lei. E eu fiquei pescando de rabisco e percebi que era uma lei em que tinha vários artigos dispondo sobre como fazer uma audiência, né? Bom, o juiz terminou faltando a audiência, ele não apareceu, a escrevente chegou lá e disse, olha, não vamos ter audiência, e eu fui rezando, voltei para o cartório, disse, graças a Deus, porque agora eu vou querer saber o que é que tem nesse livro. E fui lá e peguei a Ângela, minha prima, que era a substituta do cartório, a mulher do Agapito, meu irmão, ela era filha do meu tio e era a substituta dele no cartório. Ele já doente e aparecia pouco, ela é quem era, na verdade, a escrivã de fato. E eu perguntei, Ângela, essa lei aí, tá, rapaz, isso é o Código de Processo Civil. Pois me dê aí, ela me deu. A partir daí, eu passei a ler compulsivamente o Código. Teve um período na minha vida que eu acho que eu sabia decorar de cada artigo do CPC. Bastava dizer o número, eu dizia o texto. Eu dizia o texto, alguém dizia o texto, eu sabia qual era o artigo. Depois eu descobri que isso também não vale grande coisa, você decorar artigos, né? Mas vejam como é interessante a gente ver passar na vida de uma pessoa. E eu me considero um cara ainda de quase 15 anos de idade. Eu não me conformo com a ideia de que o tempo passou. Passo às vezes ali do lado da Praça da Sé e fico pensando que eu tenho meus 15 anos ainda, né? Mas é realmente muito rápido. Mas vejam, uma transição entre um código de 39 e depois um código de 73, porque, não se iludam, esse código de 73 era muito bem feito. Talvez tenha sido um dos melhores códigos de todo o Ocidente. E foi feito por nós brasileiros aqui, né? Nós tínhamos já essa capacidade, sim, de redigir um bom código, né? Nós tivemos um autor, quem vai me lembrar aqui, é o Girão, eu acho que o professor Lieberman, né? O professor Lieberman, ele veio corrido da Alemanha pós-guerra, e ele se radicou no Brasil e ele ajudou demais na formação do direito processual no Brasil, e eu não duvido que esse Código de 73 tenha muita coisa dele mesmo, não. E eu me lembro, pelo menos, de um artigo que tem, sim, muita, vamos dizer assim, muito da doutrina dele, é o artigo que diz sobre as condições de ação, que se discutia se as condições de ação deveriam ser só a legitimidade e o interesse, ou se a possibilidade jurídica deveria ser incluída como uma condição de ação. E ele, na época, foi um dos que, vamos dizer assim, a doutrina dele venceu a ideia de que devia sim constar ali a possibilidade jurídica como uma condição de ação. Uma questão muito, vamos dizer assim, muito já tormentosa naquela época, já do pós-guerra, muito antes mesmo do CPC de 73. Mas no embate doutrinário, na redação do Código 73, prevaleceu aí um pouco do magistério do professor Lieberman, em ele dizer, não inclua aí a possibilidade jurídica como uma condição de ação, né? É claro que depois de lá para cá nós temos debatido muito isso, e eu vejo no dia a dia, mesmo aqui na Justiça Federal, em que dava para sentir entre nós juízes mesmo, e eu cito logo nós juízes, porque, para ficar bem claro que essa questão, essa dúvida não pairava só na cabeça dos assessores, pairava e certamente, não sei, acredito que não paire mais, até na cabeça de juízes, de ter dificuldade de definir cuidadosamente o que seria possibilidade jurídica ou impossibilidade jurídica de um pedido, né? E aí eu sempre batia com os meus assessores, está aí o
Francivaldo, que não me deixaria mentir, em dizer, olha, vamos tomar cuidado que essa condição de ação, que é a possibilidade jurídica, ou no caso, como ela é uma condição negativa, né, a impossibilidade jurídica que faria com que o juiz extinguisse o processo sem julgamento de mérito, caso o pedido fosse juridicamente impossível, né? Então eu tinha o maior cuidado de dizer, olha, não vamos privilegiar essa condição de ação no sentido de fortalecê-la a ponto de negar o direito de ação. Isso se faz no último caso, porque eu sempre era partidário da ideia de que se devia garantir o direito de ação, até porque o direito de ação é um direito constitucional, né? Alguém há de dizer, poxa, como é que a Constituição me dá um direito de ação e o direito de ação nasce quando há uma mera ameaça ao direito subjetivo de alguém, já nasce o direito de ação? Eu não sei se vocês recordam que no conceito de direito de ação, a gente poderia falar em direito substantivo, aqui eu tenho o meu direito substancial, eu sou, por exemplo, titular desse direito material, mas como ele foi alvo de uma lesão ou de uma ameaça a direito, nasce para mim, ao lado desse direito subjetivo, um outro direito subjetivo que se chama direito de ação. Eu vou exercitar esse meu direito de ação perante o Estado, no caso perante o Estado juiz, por quê? Porque esse meu direito de ação nasceu na medida em que eu, tendo esse direito subjetivo, alguém intentou violá-lo ou pelo menos ameaçá-lo de violação. E aí nasce esse direito subjetivo, tão subjetivo como é o direito substancial violado, que é o direito de ação. E que na época se discutia, em meados do século XIX, se o direito de ação não era o próprio direito subjetivo, vamos dizer assim, que estava ali incorporado ao próprio direito subjetivo. Mas os processualistas, eles terminaram o quê? Eles terminaram distinguindo o conceito de direito substancial e separando do direito de ação. Daí porque se diz que o direito de ação é um direito autônomo em relação ao direito subjetivo que foi violado ou ameaçado, né? Então, na medida em que eu tenho um direito subjetivo que foi violado ou ameaçado, automaticamente nasce para mim um outro direito, tão subjetivo quanto aquele, mas destacado dele, que é o direito de ação. E esse direito de ação, se dizia, ora, mas o direito de ação é um direito garantido pela própria Constituição. Por que tem que ter alguma condição para eu exercer esse direito de ação? Por que ele já não me é tão bem amplo mesmo, a ponto de eu não precisar de cumprir requisitos como eu ter legitimidade, como eu ter interesse processual, principalmente como o direito de ação, eu ter que mirar de que o meu direito subjetivo ele era um direito juridicamente possível, né? Então essas três condições de ação terminaram prevalecendo em dizer não, o mínimo, ainda que seja um direito constitucional, esse direito subjetivo ele tem que ter mínimas condições. E isso é razoável, como por exemplo, se eu sou titular do direito material, automaticamente eu sou titular do direito de ação. É isso que o que se chama a legitimação ordinária. Eu sou legítimo, eu sou parte legítima, na medida em que eu sou titular do direito material. Se eu sou titular do direito material, caberá a mim, pessoalmente, defendê-lo em juízo. Então, eu sou também titular do direito de ação, né? E daí a ideia do conceito de legitimidade ou legitimação ordinária, né? Claro que a legitimação, como regra, ela nasce ordinária. Eu tenho uma legitimação ordinária porque eu sou titular do direito subjetivo e ele foi lesado ou ameaçado. E aí, a partir daí, nasce para mim a titularidade do direito de ação. É por isso que eu sou titular do direito de ação, porque eu também sou titular do direito material violado ou ameaçado. E essa legitimação, ou essa legitimidade, ela é do titular do direito, ainda que a parte seja incapaz de fato. É por isso que as pessoas que têm personalidade, porque basta que eu nasça com vida, que eu tenho personalidade, né? Eu tenho o quê? Eu também tenho capacidade de demandar em juízo, porque sou titular de um direito de ação. O fato de eu não ser capaz no plano dos fatos, porque eu seja menor de idade, porque eu seja doente mental e eu então não tenho capacidade de fato, mas eu tenho capacidade de direito. Eu sou titular de direitos e obrigações. Então, mesmo que eu tenha um segundo de vida,
eu sou titular de direitos e obrigações. Imaginem, eu nasci agora, nesse instante imediato, e o meu pai havia morrido e me deixou uma herança. Eu era uma célula que estava em construção no útero da minha mãe, né? E de repente nasci com vida, já adquiri direitos naquele átimo de segundo que eu respirei. Ora, então se eu sou titular de direitos e sujeito de obrigação, eu posso ser o quê? Titular de um direito de ação. Então, se alguém viola esse meu direito, imagine que eu herdei uma determinada herança imobiliária e logo que eu nasci, alguém descobriu, aquele cara nasceu, pois eu vou invadir o terreno que o pai deixou para ele. Automaticamente eu tenho direito de ação. Eu posso propor uma ação de reintegração de posse, se o caso for de violação da minha posse, eu posso propor. Eu apenas não tenho capacidade de exercício, de fato. E eu vou precisar que essa minha incapacidade de exercício seja suprida pela representação do meu pai, tutor, curador. Então, quem vai demandar em juízo? Eu que tenho um segundo de vida, eu sou o autor daquela demanda. O meu pai, meu tutor, o curador, não é o autor da demanda, é apenas o meu representante legal. Eu sou o autor da demanda, eu tenho legitimação ativa e poderei ter legitimação passiva. Imaginem, o município vai me cobrar IPTU no primeiro instante que eu nasci, porque o meu pai deixou o IPTU atrasar. Mal eu nasci, o município já promove uma ação contra mim. Eu sou o quê? Eu sou legitimado para aquela demanda, embora eu tenha um segundo de vida. Porque eu sou sujeito de direitos e obrigações, eu posso me posicionar no polo passivo de uma demanda. Então, essas condições de ação, elas foram erigidas como o mínimo necessário para se estar em juízo. É por isso que elas não serão abolidas, pelo menos as duas condições de ação, interesse e legitimidade. No caso da possibilidade jurídica, eu estou aqui me reportando só para dizer para vocês, eu sei que vocês já sabem disso. Aliás, eu quando vim para cá, eu já sabia, e eu acho que o Girão também, quando eu for dar aula para vocês, o Girão vive em sala de aula. Eu sou um professor que há anos sou um professor sazonal. Abandonei as salas de aula e aqui é que eu sou convidado para dar um curso em regra de processo civil, que eu já fui professor de direito civil, família e sucessões. E um dia não me chamam mais para ensinar direito de família e sucessões, e eu passei a ensinar processo civil de uns 25 anos para cá, e o pior é que me chamam só para falar sobre procedimentos especiais. Eu acho que nos últimos 15, 20 anos, não sei se 20, mas pelo menos uns 15, só me chamam para falar sobre procedimentos especiais. Aí quando a Unifor me chama, quando a Cristo me chama, a FFB, toda a vida procedimentos especiais. Eu digo, puxa vida, rapaz, cadê os professores de procedimentos especiais dessa terra? Vocês deviam me chamar para ensinar procedimento ordinário, que eu adoro. Até porque tem toda a parte geral do código que é apaixonante, onde tem os institutos de direito processual, que vale a pena a gente estudar, porque essas regras procedimentais, elas vão mudando, como vocês depois vão perceber que novas mudanças já foram implementadas. Mas aqueles institutos de direito processual que são permanentes, que nunca mudam, estão aqui e sempre estiveram na parte geral do código e tudo. E era essa parte que eu sempre gostava de ensinar, aqueles fundamentos mais básicos do direito processual, né? E me chamavam mais para falar sobre procedimentos especiais. E eu aproveitava e terminava nesses cursos, eu terminava discutindo sobre várias questões como essa que nós estamos discutindo agora. E aí eu ia para pressupostos processuais, ia para condições de ação e tal, né? E, então, no caso da possibilidade jurídica, o que é que nós, às vezes, fazíamos aqui na prática? A gente ampliava o conceito de impossibilidade jurídica do pedido e, às vezes, alguns colegas da Tavina extinguiam, sem julgamento de mérito, ações dizendo que o pedido era juridicamente impossível. Mas o pedido só é juridicamente, ou só seria juridicamente impossível, quando a lei expressamente, eu diria melhor, o ordenamento jurídico expressamente repudiasse aquele tipo de pretensão. Então, não adianta se dizer, é improvável que fulano
ganha essa demanda e por isso o pedido é juridicamente impossível. Isso aí é mérito. E daí por que o código finalmente, depois de, sei lá, coloque aí da década de 30 para cá, né, desde o código de 39 até desaguar agora, é que a gente finalmente saca do ordenamento positivo, saca do CPC, essa condição de ação. Tira-se definitivamente essa condição de ação e permanece agora só o interesse e a legitimidade, né, como condição para se demandar em juízo, e como condição desse direito subjetivo chamado direito de ação. Né? Porque nós temos os pressupostos processuais que dizem respeito ao processo. A esses pressupostos do direito de ação, por isso que a gente chama de um lado pressupostos processuais, mas não diz pressupostos do direito de ação. Mas é mais ou menos a mesma coisa quando a gente chama condição de ação. Porque ele diz respeito a esse direito subjetivo que se chama direito de ação. Quando eu vou propor uma ação, eu proponho, venho propor uma ação de rito ordinário, ou a gente na prática diz uma ação ordinária. A ação é ordinária não é porque ela é ruim, é uma ação de rito ordinário, né? Mas é porque as nomenclaturas que na prática forense a gente toma, a gente vai fazendo esses empréstimos e às vezes entorta a boca. Aquela ideia de que o cachimbo é que entorta a boca. Eu vou propor uma ação ordinária, né? Eu vou propor uma ação de rito ordinário. Né? E, eu me lembro bem que quando a gente ia propor uma ação de rito sumário, amigos meus ainda da velha guarda diziam, eu vou propor uma ação ordinaríssima, porque a ação de rito sumário era tão ruim, porque o rito era tão ruim, porque a ação de rito sumário ela nasceu para ser uma versão mais rápida da ação de rito ordinário. Mas ela era tão complicada que ela, às vezes, prejudicava a parte. Era melhor ele propor uma ação de rito ordinário do que uma ação de rito sumário. E os autores mais antigos e alguns amigos do dia a dia forense no início da década de 70 diziam, eu vou propor uma ação ordinaríssima, que era uma ação de rito sumário, né? Que era muito complicada. Bom, então vocês veem aí que a minha primeira incursão já no novo código era exatamente para dizer a vocês, e certamente vocês sabem disso, que essa última condição de ação que nasce com Lieberman aqui no Brasil, que é a questão da impossibilidade jurídica do pedido, ou da possibilidade, né? A condição de ação é a possibilidade. Agora, se tiver ausente essa condição, é que eu não teria o direito de ação. Isso aí se acaba de forma que agora podemos apreciar o mérito de uma questão sem se preocupar se o pedido é juridicamente impossível ou não. Isso se resolve agora com o mérito. Se eu sou titular do direito material, eu tenho legitimidade. Se eu sou titular da obrigação, da relação de direito obrigacional, eu sou o sujeito passivo da relação processual, então estaríamos, vamos dizer, cumprida uma das condições de ação, que é a legitimidade. O interesse processual, certamente, vocês que lidam diariamente com o processo sabem. O interesse processual tem três distinções. O interesse necessidade, ou seja, alguém me violou o direito ou me ameaçou o direito. Diante dessa lesão ou ameaça a direito, nasce a necessidade que eu tenho de demandar em juízo. E aí nasce o quê? O interesse processual que eu tenho para demandar em juízo. Eu só tenho interesse processual porque alguém violou ou ameaçou de violar o meu direito. E se alguém ameaçou ou violou o meu direito, nasce a necessidade que eu tenho de demandar em juízo e, portanto, eu tenho interesse para demandar em juízo. O interesse pode ser também o interesse adequação, né? Porque a doutrina foi e, vamos dizer, purificou essa ideia de interesse adequação. Quando eu vou demandar uma ação, por exemplo, reivindicatória, e o caso seria uma ação, por exemplo, possessória, eu cometo, por exemplo, um erro crasso na escolha da ação, se diz que eu utilizei a demanda incorreta ou o procedimento incorreto. E aí, em virtude dessa inadequação, resolve-se a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base na ideia de falta de interesse processual. Então, imaginem que eu comprei um terreno e tinha um possuidor lá, um posseiro lá. O titular do domínio me alienou a coisa e eu adquiri o domínio e só a posse indireta, porque ela é inerente ao domínio. Ora, quando eu adquiro o domínio e a posse indireta,
mas eu quero usufruir da coisa, mas tem alguém lá. O que é que eu vou fazer? Eu devo propor uma ação reivindicatória ou eu devo propor uma possessória? E aí é claro que o titular do domínio, ou seja, o proprietário que nunca teve a posse, ele propõe uma ação reivindicatória. Ele vai reivindicar aquela posse que está em poder de terceiro por intermédio de uma ação petitória, de uma ação que envolve direito real, né? Que seria então que é a reivindicatória. Eu só demandaria uma possessória se eu já tendo a posse, alguém violou a minha posse. Eu já estou na posse física de alguma coisa, móvel ou imóvel, principalmente imóvel, que facilita para a gente debater o assunto. Eu já tenho a posse física da coisa, ou em virtude do constituto possessório, porque a posse também ela pode ser transmitida para o titular do domínio por um instituto chamado constituto possessório. Imagine que eu comprei um imóvel e o alienante diz: Roberto, eu vou te transmitir o domínio e a posse direta e indireta, mas eu vou permanecer uns meses na coisa e só te entrego a posse física daqui a alguns meses, mas eu já te entrego a própria posse indireta pelo denominado constituto possessório e vou ficar na posse da coisa em teu nome, ou seja, como detentor. Quando isso ocorre, aí eu adquiri domínio, posse indireta e também posse direta, ainda que ele tenha ficado lá na posse física. Nesta hora, nós estamos diante de uma posse que física ficou com o antigo proprietário, agora ele é apenas um detentor, porque ele tem a posse em meu nome. É claro que se ele ficou de me entregar a posse daqui a 1, 2, 3 meses e ele não me entrega, aí ele comete esbulho. Vejam como é interessante essa ideia do constituto possessório. Porque aí, só um parênteses aqui, o Max anunciou que eu falaria sobre princípios processuais. É uma coisa, uma coxa de retalhos. Eu tenho aqui, eu já fiz eu acho que há 1 ano e meio, eu peguei esse código que estava sendo elaborado, e peguei lá o artigo 1º e fiz um trabalho de cada princípio processual, eu fiz uma verdadeira coxa de retalho. Claro que isso está tudo bem decodificado pela doutrina. Eu fui, entre aspas, assim, uma espécie de copiador, porque a gente, quando estuda processo, se não começar pelos princípios, a gente tem dificuldade. Então, eu estou fazendo esse parênteses para dizer a vocês que eu não estou com muita vontade de falar sobre princípios processuais, não. E aqui eu estou cometendo de logo um pecado e passando aqui por cima do meu querido amigo que anunciou que eu ia falar isso e eu estou falando sobre outras coisas e vocês vão de dizer assim: poxa, o Roberto está nos enganando, está cometendo aqui um estelionato. Mas é porque, como me disseram que eu vinha fazer tipo uma aula magna, eu preferi fazer assim uma coisa bem leve, né? Para que todos vocês saibam que quem vai ensinar mesmo a vocês é esse rapaz aqui. Ele sim é que está todo dia em sala de aula. Ele é que hoje é um dos maiores professores que nós temos na Justiça Federal. Aliás, nós temos grandes professores, juízes federais. Né? Eu, aos pouquinhos, tenho me ausentado, exatamente até de propósito, de ir para a sala de aula, porque eu não consigo servir a 2 senhores, não. Eu acho que se eu tivesse, eu às vezes fico pensando, o Agapito nunca deixou a sala de aula. Ele consegue ser professor permanente e juiz federal permanente. Eu acho que a maioria tem conseguido. Eu não tenho conseguido. E o que é que eu sempre faço? Nos últimos, eu acho que bem 15 anos, só vou à sala de aula uma vez, 2, 3 vezes por ano. Dou um curso de processo civil de 30 dias, aquilo que eu falava para vocês sobre procedimentos especiais, que nos últimos 15 anos só me davam essa disciplina, né? E aí eu corria da raia, por quê? Porque eu tenho um problema de garganta. Depois de uma semana, é impossível eu ficar falando, porque eu falo demais. Geralmente eu vou dar as minhas aulas eram de 3 horas. Os alunos todos, de qualquer curso que eu ia ministrar nessas faculdades, eles queriam que a gente seccionasse as aulas em 1 hora e meia, e eu passava 3 horas falando, e às vezes ficava dificultando a turma até de sair para beber um cafezinho e tomar água, né? Bom, mas voltando então para a questão que eu discutia com vocês da condição de ação, e eu citava o exemplo da possessória e da reivindicatória, né? Então, quando eu
tenho, pelo constituto possessório, a posse já direta, porque me foi essa posse transmitida no próprio título de domínio pelo alienante, aí tudo bem, eu tenho a posse direta, a posse indireta e tenho o próprio domínio. Eu não vou, então, entrar com a reivindicatória, eu já posso entrar, sim, com a possessória, porque o alienante que continuou na posse da coisa, ele continuou exercendo a posse em meu nome. E se ele quer transmudar o título que ele tem da posse e, de repente, não quer me devolver, vejam, ele estava como detentor. Me disse que me entregava a posse física daqui a 30, 60 dias e não me entregou. Então ele inverteu o título de posse. Ele era detentor e agora ele me esbulhou e está querendo ficar com a posse em nome próprio. Então, aí ele me esbulhou. O que é que eu vou fazer? Eu proponho uma ação possessória, sim, e não a reivindicatória, né? Agora, claro, se eu propuser uma reivindicatória, eu não tenho interesse processual para demandar, que é o denominado interesse de adequação. Eu cometi um erro crasso na escolha da ação. E se resolve não pelo mérito. Essa questão se resolve nas condições de ação. Alguém cometeu um erro crasso na escolha da ação, o juiz vai o quê? Extinguir o processo sem julgamento de mérito, dizendo, fulano não tem interesse processual para demandar, porque há a falta do denominado interesse adequação. É claro que o mesmo ocorreria se eu estivesse com o domínio e nunca tenha tido a posse, o que é que eu ia propor? Uma ação reivindicatória. Se eu ajuizar uma possessória, eu também cometi erro crasso na escolha da ação e eu cairia, então, na mesma questão. Nós estaríamos diante de uma falta de interesse processual e o juiz, então, extingue o processo sem julgamento de mérito, porque nós estamos nessas denominadas questões prévias. As questões prévias, toda vida que se vai proferir uma sentença, nós temos questões a resolver. As questões podem ser questões prévias ou as questões de mérito, né? As questões prévias, elas são questões processuais ou a prejudicial. Eu vou já ver se eu entro aqui nesse cantinho para discutir com vocês um pouco sobre a questão prejudicial, porque eu já vou passar para um novo item, que há uma alteração do Código sobre essa questão. Então, eu tenho lá, quando alguém demanda, e eu vou fazer como juiz um juízo de admissibilidade da inicial, eu vou verificar, fulano preencheu os pressupostos processuais, preencheu as condições de ação, né? Isso se chama preliminares processuais. Então, as preliminares processuais são os pressupostos processuais e as condições de ação. Depois, aqui eu passaria para as preliminares de mérito, prescrição, decadência, novação, pagamento, etc. E depois é que eu passaria para a denominada questão prejudicial, que é aquela questão que envolve a própria existência ou inexistência de uma relação jurídica entre autor e réu. Ora, o que é que às vezes eu noto aqui no dia a dia forense, isso com a minha assessoria, principalmente aqui no Ceará, porque lá em Recife a gente já encontra as questões todas muito relativamente decididas. Aqui no primeiro grau, o bom de tudo é porque nós estamos na nascente, né? Nós pegamos uma demanda na origem e a gente tem que saber distinguir bem o que são preliminares processuais, de preliminares de mérito e da prejudicial ou das prejudiciais. Existe uma distinção ontológica entre preliminares processuais, principalmente, e a prejudicial. As preliminares, elas prejudicam o exame de mérito. A prejudicial não prejudica o exame de mérito. Aí vocês vão dizer, poxa, então quem criou essa nomenclatura devia ter invertido. Chamar preliminar devia ter chamado de prejudicial. Porque se a própria nomenclatura indica, ora, prejudicial é alguma coisa que prejudica. Não é isso? Mas não é assim. O que prejudica o julgamento de mérito são as preliminares, principalmente as preliminares processuais, os pressupostos e condições de ação. Quando eu estou diante da falta de um pressuposto ou da falta de uma condição de ação, o exame de mérito vai ficar prejudicado. Por quê? Porque o juiz vai extinguir o processo
sem julgamento de mérito. Falta um pressuposto, falta uma condição de ação, não tem como suprir, extingue-se o processo sem julgamento de mérito. O que é que aconteceu? Ficou prejudicado o julgamento de mérito. Na prejudicial, não. A prejudicial não prejudica o exame de mérito. A prejudicial, ela condiciona a solução de mérito. Então, imagine vocês, eu entro aqui com uma ação para reconhecer, aliás, contra o INSS, eu vou citar o exemplo daqui, depois eu vou fazer uma ponte. Quando eu proponho uma ação contra o INSS pedindo uma pensão por morte, por exemplo, de um trabalhador rural, né, que é das questões que a gente vive, o dia a dia nosso aqui, o que é que vai... E eu sou, por exemplo, uma companheira, vou propor uma ação contra o INSS, dizendo que era companheira de um fulano de tal, que seria segurado da Previdência Social. Eu já nem discuto aqui a questão se há ou não uma relação jurídica entre o falecido e o INSS. Eu falo primeiro aqui se há uma relação jurídica entre a companheira e o companheiro. Se nós fôssemos levar essa questão para a Justiça Estadual, quando um companheiro e uma companheira estão vivendo uma união estável e ela se dissolve, não pela morte, por exemplo, mas ela se dissolve porque houve divergência entre o casal e o casal se separou de fato e ele extinguiu essa sociedade, a parte precisa, por exemplo, propor uma ação de alimentos contra o companheiro, a companheira precisa propor uma ação de alimentos contra o companheiro, ela propõe uma ação de alimentos e o companheiro, na contestação, o que é que ele iria alegar na ação de alimentos? Ele vai alegar o seguinte: olha, eu não devo alimentos à autora porque eu não sou companheiro dela. Quando ele diz que ele não é companheiro dela, ele não está alegando uma condição, a falta de uma condição de ação. Ele não está alegando uma ilegitimidade passiva, não. Ele está alegando uma prejudicial, que é essa questão que eu coloquei para vocês, que é a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu. Ele diz, olha, não existe vínculo jurídico entre nós dois a ponto de justificar o pedido principal. O pedido principal são os alimentos. Mas acontece que o autor diz, olha, mas eu não sou companheiro dessa fulana. Eu não devo alimentos a ela. Então ele não está dizendo que é parte legítima, não. Até porque ele é parte legítima. Ela é a companheira dele, ou diz que é a companheira dele, e ele, embora negando que é a companheira, mas ela está querendo propor contra aquele ali e não contra aquele. Então, portanto, a questão da condição de ação está suprida. Ela é a autora, ele é o réu. Então, há o quê? Legitimidade ativa e passiva. Mas quando ele nega o vínculo jurídico de natureza familiar, aí, que seria a união estável, ele não está alegando uma falta de condição de ação. Ele está alegando uma prejudicial. E essa prejudicial, ela vem depois das preliminares processuais, que são pressupostos e condições de ação. E ele alegando, então, a falta de vínculo jurídico que justificaria o pedido principal, o juiz vai ter que resolver essa questão do vínculo. O que é que ele, então, vai fazer? Para julgar essa questão prévia, não o mérito, ele vai ter que fazer uma instrução para saber se a autora viveu em união estável com o réu, para depois poder justificar a apreciação da questão principal, que são os alimentos, que é o objeto da própria demanda. Não é o vínculo jurídico entre as partes que é o objeto da demanda. O vínculo jurídico entre as partes é só o quê? A questão prejudicial. Se tem ou não vínculo jurídico entre os dois, a ponto de justificar o pedido principal, que é o objeto da demanda. Eu quero alimentos de fulano de tal, a companheira diz lá, né? Então, o que é que vai acontecer? O juiz vai fazer uma instrução, salvo se a prova for indiscutível, e nós temos aqui no caso da Justiça Federal, nós temos uma solução interessante que a própria lei e aquele decreto que regulamenta a lei 8.213, ele permite que alguns documentos sejam suficientes para justificar a existência de união estável entre companheiro e companheiro, a ponto de a gente até dispensar a produção de prova oral. É claro que numa ação na Justiça Estadual, na vara de família, em que a parte quer propor uma ação para reconhecer um vínculo jurídico, seja
como objeto principal da demanda, seja porque ele está propondo apenas uma ação de alimentos, e essa questão do vínculo, ela não é o objeto da demanda, é só a questão prejudicial, isso é uma questão que vai sempre demandar prova. Eu acredito até que os juízes estaduais não se abeberram, não se miram nesse nosso decreto que regulamenta a Lei 8.213, para dizer, olha, eu me satisfaço com essa prova documental indicada no decreto 3.048, eu acho que ainda é esse, né, o decreto que regulamenta a Lei 8.213. Mas então, insistindo no tema, a parte propõe uma ação de alimentos contra um companheiro, o companheiro alega que ela não é companheira dele, que pede então que julgue improcedente a ação. E vejam como é interessante. Quando eu estou nas questões preliminares, pressupostos e condições de ação, nós teremos um julgamento sem mérito. Mas quando eu vou para a questão prejudicial, o juiz vai julgar o mérito da demanda. Se ele apura a prova e descobre que não há vínculo jurídico entre autor e réu, ou seja, entre companheiro e companheira, no exemplo que eu citava, então o que é que ele vai fazer? Verifica que a prova produzida não é suficiente para demonstrar a relação jurídica, a união estável entre o autor e o réu. Se não há relação jurídica entre autor e réu de natureza familiar, não vai ser possível ele condenar uma parte a pagar alimentos à outra, porque os alimentos eles são devidos em função de um vínculo jurídico de natureza familiar, seja por função do casamento, seja em função da filiação, seja em função da união estável. Ora, então se nem união estável existe entre aquele casal, não existe responsabilidade para alimentar. Daí porque quando o juiz vai decidir essa questão prévia, que é a questão prejudicial, ele já mata a questão de mérito quando ele disser que não tem o vínculo jurídico. Se ele verifica que não tem o vínculo jurídico, ele acolhe a questão prejudicial levantada na contestação pelo réu, que disse, fulano não é minha companheira, portanto eu não pago alimentos a ela. Verificada que não há esse vínculo jurídico, ele acolhe a questão prejudicial, aí o que é que acontece? Julgamento de mérito. Ainda que nós estejamos na cronologia da sentença, lá ainda nas questões prévias, nós nem chegamos ainda na questão de mérito. Passamos pelas preliminares processuais, pressupostos e condições de ação, passamos pelas preliminares de mérito, prescrição, decadência, etc. Chegamos na prejudicial. Na prejudicial, o juiz esbarrou com uma prova que indicava que a autora não era companheira do réu. Então, ele diz, como não há relação jurídica entre autor e réu, julgo improcedente a ação. Aí ele já entra, sem apreciar verdadeiramente o mérito, ele profere uma sentença de mérito. Ele diz, julgo improcedente a ação. Porque vocês poderiam dizer, poxa, o juiz só pode julgar improcedente uma ação quando ele já ultrapassou todas as questões preliminares, todas as preliminares de mérito, e a questão prejudicial, e finalmente chegou nas questões de mérito, e aí é que ele então julgaria procedente ou improcedente uma demanda? Não. Quando eu ultrapasso as preliminares processuais, que são pressupostos e condições de ação, e eu ultrapasso em seguida as preliminares de mérito, pressão, decadência, etc., e vou para a questão prejudicial, eu ainda estou nas questões prévias, mas mesmo assim, quando há uma negativa da questão da relação jurídica, eu vou julgar improcedente a ação. Por quê? Porque se não tem vínculo jurídico, também não vai ter motivo para justificar o pedido principal. É o caso, então, por exemplo, aqui na nossa Justiça Federal, nas ações que envolvem benefícios previdenciários, em que uma companheira pede um benefício previdenciário, uma pensão, por exemplo, e aí se apura, o INSS contesta e diz, olha, eu não paguei a pensão a ela na esfera administrativa porque ela não me demonstrou no procedimento administrativo que ela era companheira do segurado. E aí o que é que vai acontecer? Nós aqui vamos apurar essa questão prejudicial, porque já houve dúvida aqui se nós tínhamos que remeter essa questão para a Justiça Estadual, para o juiz julgar essa questão prejudicial que é levantada quando o INSS diz, olha, eu não pago a pensão porque a autora não é companheira do falecido. Ele está, na verdade, levantando o INSS aí o quê? Uma questão prejudicial. Né? Ele diz, olha, se não tem vínculo jurídico entre segurada
e a apontada companheira, então eu também não devo o pedido principal, que é a pensão. Nós aqui apuramos a existência ou inexistência desse vínculo jurídico entre o falecido e a companheira, e aí, se tiver provado o vínculo jurídico, nós vamos conhecer do mérito da questão, porque o mérito da questão, no caso do INSS aqui na Justiça Federal, é de competência da Justiça Federal. Aí vocês iriam dizer, mas o vínculo jurídico entre a autora e o falecido companheiro é uma questão familiar, então quem resolve isso é o juízo estadual, o direito da vara de família. Portanto, isso seria incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar essa existência ou inexistência desse vínculo jurídico. Mas eu digo para vocês o seguinte, o juiz que julga o mérito é o competente para julgar todas as questões prévias. Se a ele cabe julgar o mérito da demanda, ele também é competente para julgar todas as questões prévias, inclusive a prejudicial, não é? Então, nós vamos, sim, decidir incidentalmente no nosso processo, e a gente faz todo dia aqui, se existe um vínculo jurídico entre o falecido e a alegada companheira dele. Provado o vínculo jurídico, nós não estamos fazendo coisa julgada nesse vínculo jurídico entre o falecido e a companheira, não. Porque nessa parte, se o pedido fosse principal, nós seríamos absolutamente incompetentes. O vínculo jurídico que, na verdade, nós estamos julgando é entre o INSS e a autora. Embora a gente vá averiguar o vínculo jurídico entre o falecido e a autora. Mas dentro do processo, na questão endócrina processual, nós temos o que? Uma questão prejudicial que envolve o INSS, que é o réu da demanda, e o autor. Porque a questão prejudicial é entre as partes. Tem vínculo jurídico entre as partes, ou seja, o INSS tem um vínculo jurídico com a autora que alega que é uma companheira e quer uma pensão previdenciária. Só terá o vínculo jurídico entre o INSS e a autora se houver um vínculo jurídico entre a autora e o falecido companheiro dela, o apontado companheiro dela. É por isso que a gente investiga essa relação jurídica entre o companheiro e a falecida, para depois definirmos o vínculo jurídico entre o INSS e a autora. E esse vínculo jurídico entre o INSS e a autora se chama o quê? Questão prejudicial, se ela foi levantada pela parte. Porque o juiz também não precisa conhecer ex officio da questão prejudicial. Se a própria parte não levanta essa questão, o juiz passa ináubis, como se não houvesse divergência na relação jurídica entre as partes. Ou seja, não tem questão prejudicial. A questão prejudicial, ela tem que ser arguída pela parte. O que não precisa ser arguído pela parte são os pressupostos e condições de ação, porque nessa parte aí, o código diz que o juiz, a lei, o ordenamento diz que o juiz conhecerá ex officio dessas questões. Então, se falta pressuposto, se falta condições de ação, eu não preciso que o réu alegue. O juiz, o Estado, o juiz, ele conhece dessas questões ex officio. Mas a questão prejudicial, ele não conhece ex officio, a parte vai ter que alegar. Salvo engano, o código não mudou nisso. Se porventura tiver mudado, me perdoe, porque eu ainda não me debrucei, eu acho que o Girão certamente já se debruçou mais comigo do que eu sobre isso. Eu parei há 1 ano e meio, quando esse código ainda estava na Câmara, antes aliás, ele começou no Senado, Girão, é isso? Começou no Senado. Quando ele estava na Câmara e já estava nos fins dos debates, eu ainda acompanhei. Depois eu parei total. Eu acho que uns 8 meses ou 6 meses antes de eu ir para Recife, com mais 9, eu tenho aí quase 1 ano e meio que eu realmente não venho me dedicando, me debruçando sobre esse código, né? Mas pelo menos eu diria isso a vocês, que com relação à questão prejudicial, que historicamente, agora eu já vou entrando num outro assunto que é importante nós debatermos aqui, em relação ao novo código, é exatamente da questão prejudicial. Quando vocês pegam lá, eu acho que é o artigo 469 do CPC, o Girão sabe hoje mais de qual do que eu. De lá, não fazem coisa julgada. Aí vem várias questões que não faz coisa julgada. Uma delas dizia lá, a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo, né? Porque o que é que acontecia? Quando
o vínculo jurídico entre o autor e réu ficava controvertido, porque a parte, o réu impugnava, dizia, olha, não existe vínculo jurídico entre mim e o autor, e por isso julgue improcedente a ação, no caso, por exemplo, aí do INSS, que dizia, olha, fulana não é companheira de Beltrano, portanto, ela não tem relação jurídica de natureza previdenciária comigo. Se ela não tem relação jurídica de natureza previdenciária comigo, eu também, ela não tem direito à pensão. No mérito, Vossa Excelência rejeite o pedido dela. Ora, quando ele alegava isso, e ele dizia que não havia vínculo jurídico, ele estava alegando uma questão prejudicial. Portanto, esse vínculo jurídico entre as partes ficou controvertido em virtude da alegação do réu. Não é? O réu alegou, negou o vínculo jurídico, a partir deste momento, ele alegou uma prejudicial. E essa questão, esse vínculo jurídico, tem que ser descortinado antes de decidir o mérito. Mas o que é que dizia o nosso Código de 73, que está aqui nos estertores? Que a questão prejudicial alegada incidentalmente, e mesmo julgada na sentença, ela não faria coisa julgada. Porque o que faz coisa julgada é a resolução de mérito lá no dispositivo. Todas as questões que o juiz vai decidindo na segunda parte da sentença, vocês são de cor e salteado sabem disso, porque certamente muitos de vocês são assessores aqui e sabem fazer sentença, quem sabe até melhor do que todos nós aqui que estamos do lado de cá. Eu sei disso porque eu tenho lá e tive cá e tenho lá assessores que às vezes eu achava que eles sabiam muito mais do que eu. E eu sei que tem assessores mesmo desse nível que se a gente brincar, eles estão a alguns passos na nossa frente. De forma que nós temos lá o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Todas as questões que são debatidas, discutidas lá na segunda parte da sentença, que é a parte da fundamentação, todas as questões que são ali, vamos dizer, discutidas e resolvidas, entre aspas, elas não fazem coisa julgada. Só vai fazer coisa julgada o dispositivo da sentença. Então imaginem que eu numa demanda digo lá, existe vínculo jurídico entre a autora e o INSS, porque neste processo ficou provado que havia união estável entre ela e o companheiro falecido. E eu julgo procedente e dou para ela, por exemplo, como é o nome daquele benefício que quando nasce uma criança e salário de maternidade, me perdoe por um segundo, deu um branco aqui. A parte propõe apenas um pedido de salário de maternidade. E aí, dentro do processo, ficou provado que havia vínculo jurídico entre ela e o INSS, o juiz julgou procedente e condenou ela para pagar salário de maternidade. Depois ela entra com uma ação pedindo uma pensão por morte. Se ela não provar de novo a relação jurídica nesse novo processo, aquela relação jurídica que for definida no processo anterior não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é a condenação que envolve esse pedidozinho aí do salário de maternidade. Depois, se ela não provar no novo processo o mesmo vínculo jurídico, com toda a prova novamente, o juiz pode julgar improcedente a ação de o benefício previdenciário, por exemplo, uma pensão. E alguém a dizer uma tremenda injustiça. Aparentemente sim, mas é exatamente por isso, porque a questão prejudicial decidida incidentalmente naquele processo, ela não faz coisa julgada. No novo código, pretende-se que ela faça sim coisa julgada. Então, quando o juiz decidir a questão prejudicial incidentalmente, ela vai fazer coisa julgada. Mas vejam, ele tem que ter competência absoluta para julgar essa questão se ela fosse demandada isoladamente. Então imaginem, uma companheira quer comprovar um vínculo jurídico com um companheiro. Quem é o competente para decidir essa questão? Não é a Justiça Federal, não é isso? É a Justiça Estadual e mais. É uma vara de família, uma vara privativa de direito de família, porque nós estamos aí com uma questão de natureza que envolve o próprio direito de família, porque durante anos o direito de família não abarcava o velho concubinato. As questões que envolviam concubinato eram decididas, mesmo na Justiça Estadual, pelas varas comuns, pelas varas cíveis. Mas houve uma evolução do direito e a questão desse vínculo jurídico, hoje que se denomina união estável, porque no passado essa nomenclatura não existia, né? E eu
já posso dizer para vocês, por esses 44 anos, que eu fui testemunha de tudo isso acontecendo, né? Quer dizer, eu vivi numa época em que a noção era de concubinato. A doutrina é que passava a distinguir entre concubinato puro e concubinato impuro, e que deságua finalmente na ideia hoje de união estável, que a gente poderia denominar que é o concubinato puro, né? Então essas questões no passado não eram questões de direito de família, mas principalmente com base em legislações anteriores ao Código Civil e principalmente depois do nosso Código Civil de 2002, né? A união estável é uma questão que envolve sim direito de família. Ora, então se eu quero reconhecer um vínculo jurídico de natureza familiar, como é a união estável, eu vou propor uma ação lá na Justiça Estadual, numa vara de família. Este é o pedido principal. Mas esse pedido, aqui na Justiça Federal, ele não é nem pedido. Eu não peço aqui para reconhecer o vínculo. O vínculo é reconhecido como questão prejudicial. O juiz vai julgar a demanda só para conceder ou não um benefício previdenciário. Esse aqui é o pedido principal e esse é o pedido que é objeto de discussão na Justiça Federal, né? E nós somos absolutamente competentes para decidir essa questão. Não é o caso, por exemplo, do vínculo jurídico, que aqui se decide apenas incidentalmente. Então, quando numa ação aqui na Justiça Federal envolvendo benefício previdenciário, se resolve incidentalmente o vínculo jurídico entre um falecido segurado da Previdência e uma companheira que pretende uma pensão previdenciária ou qualquer um outro benefício, nós estamos diante o quê? De uma questão prejudicial que nunca vai fazer coisa julgada, mesmo no futuro código que estará em vigor recentemente, né? Por quê? Porque nós, da Justiça Federal, não somos competentes, no plano da competência absoluta, para resolver, numa ação principal, esse vínculo jurídico entre a companheira e o falecido companheiro, se ele tiver falecido, porque pode acontecer também dele estar vivo, e a parte que é o reconhecimento e a dissolução daquela sociedade, para poder pleitear uma partilha de bens, ou para pleitear alimentos, né? Porque se o companheiro está vivo, ela tem ação contra ele, múltiplas ações. Ela pode ter uma ação de indenização por dano material e moral, ela pode ter uma ação de dissolução dessa sociedade acumulada com partilha de bens adquirida durante essa sociedade, ela pode pretender do companheiro apenas alimentos, porque o companheiro, na dissolução da união estável, a abandonou e ela necessite de alimentos, portanto, ela teria também ação de alimentos. Quer dizer, ela tem múltiplos direitos de ação, conforme sejam os múltiplos direitos subjetivos que ela tem que deduzir perante o companheiro vivo ou perante a Previdência em relação ao companheiro morto, ou até, quem sabe, perante a família do companheiro morto, em relação a outros direitos subjetivos que ela possa ter, quem sabe até mesmo partilha de bens no inventário do companheiro morto, mas ela ainda iria ter que propor uma ação para reconhecer esse vínculo jurídico, porque no inventário, e essa parte também não mudou no novo código, se alguém tem um vínculo jurídico de natureza que não é documentado, como é o casamento, que é o caso da união estável, esse vínculo jurídico ele precisa de produção de prova. A lei sempre disse que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito e de fato, se este fato tiver provado por documento. Vejam como é interessante. Dentro do inventário causa-mortes, né, porque nós temos também o inventário inter-vivos, né, mas eu me reporto ao inventário causa-mortes, nós teríamos uma companheira que pretende se habilitar no inventário para receber uma parte do patrimônio do companheiro, porque ela alega que viveu com ele um determinado tempo e ela teria direito à ameação dos bens adquiridos na constância dessa relação jurídica. Eu não sei se vocês se recordam que o regime da comunhão parcial no casamento é o regime que hoje prevalece. Antigamente era o regime da comunhão universal, mas de alguns anos para cá,
o regime que prevalece nos silêncios dos nubentes é o regime da comunhão parcial. Esse é o mesmo regime que prevalece também na união estável, né? Então, ora, se eu vivo com uma mulher durante algum tempo e eu adquiri um patrimônio naquele tempo, eu tenho o direito de partilhar esse patrimônio quando há uma dissolução intervivos ou mesmo pós-morte, causa-mortes, né? Então, se a minha companheira está viva e nós dissolvemos a nossa sociedade, eu tenho o direito de reconhecer primeiro o vínculo jurídico, porque antes de dissolver essa sociedade, é claro que ela se dissolve de fato. Eu estou vivendo com uma companheira anos e anos a fio, e ela me abandona, né? Não aguentou mais conviver comigo com essa cara, e ela foi, arranjou outro, foi embora, me abandonou. Poxa, eu tenho direito, pelo menos se for o caso, já que ela não quer partilhar o amor comigo, que ela partilhe os bens adquiridos na constância do casamento. Eu vou buscar. Mas eu terei que propor uma ação para reconhecer esse vínculo jurídico. Porque dentro do inventário, penso eu que essa questão envolve alta indagação probatória. E no inventário, o CPC atual e o que vai entrar em vigor, nesse ponto não mudou, diz: no inventário serão decididas todas as questões de direito e também as de fato, quando este estiver provado por documento. Quer dizer, eu acho temerário o juiz entender, dentro de um inventário que tem prova bastante de um vínculo jurídico de natureza de fato, como é uma união estável. Me parece que essa questão envolve alta indagação probatória. Eu posso estar enganado. Durante anos eu fui professor de família e sucessões nós temos a parte do direito civil de um lado, que é puro direito civil, direito das sucessões, mas temos a parte de direito processual, que envolve, de certa forma, sucessão, mas na verdade é direito processual, que é a parte do inventário e da partilha dentro do CPC. Então, essas questões desagam muito dentro de uma demanda judicial chamada do inventário e da partilha. E uma companheira vai lá, se habilita e diz: olha, eu tenho prova documental do vínculo jurídico com o falecido, portanto eu me habilito no inventário dele e quero a ameação dos bens adquiridos durante essa união estável. Me parece que essa questão envolve sim autoindagação, e a parte teria que propor essa demanda lá no juízo estadual, numa vara de família. E, claro, quando as varas de família são também vara de sucessão, eu acho que aqui no Ceará as varas de família já estão separadas da vara de sucessão. No passado, quando eu ainda estava como escrevente, nós tínhamos família e sucessões, uma vara só, com os dois tipos de competência, né? Como hoje as competências são em razão da matéria cada vez mais separando as matérias, eu tinha que propor uma ação para reconhecer o vínculo jurídico com a minha companheira na vara de família e depois propor o inventário dela como uma pessoa que teria legitimidade em função do vínculo jurídico, propor o inventário numa vara de sucessão. E o juiz da sucessão vai ter que aguardar o julgamento dessa ação lá na vara de família, onde que fique definitivamente provado aquele vínculo jurídico. É claro que lá na ação, no inventário, o juiz pode conceder uma medida de natureza cautelar até ex officio em favor da companheira, mandando reservar o quinhão dela. Essa nomenclatura quinhão é mais para herdeiros, mas de qualquer maneira a gente pode usar ela como uma nomenclatura mais genérica. Então, eu estou propondo uma ação para reconhecer o vínculo jurídico lá como pedido principal e não como questão prejudicial, lá na vara de família. E estou aqui propondo também um inventário e dizendo que o juiz ou aguarde o julgamento da demanda lá, ou reserve aqui o meu quinhão que me caberia em função da dissolução dessa sociedade, dessa união estável, né? E vocês veem aí que no inventário esse vínculo jurídico cai na mesma questão que nós falávamos aqui. É apenas uma questão prejudicial que poderia ser decidida incidentalmente dentro do inventário. Porque eu não precisaria, a princípio, propor essa ação de reconhecimento e dissolução. Aliás, só de reconhecimento, porque a dissolução ocorreu com a morte do companheiro, por isso que eu estaria promovendo o inventário. Causa-mortes, né? Ora, então eu, a rigor, nem precisaria propor essa ação para reconhecer esse vínculo jurídico, porque dentro do inventário eu podia alegar a questão prejudicial e o juiz, que é
competente para conhecer a questão principal, também seria competente para conhecer a questão prejudicial, ou seja, a existência ou inexistência desse vínculo jurídico. Eu apenas aqui fiz essa ponte para dizer, no inventário é perigoso, por quê? Porque ela envolve alta indagação probatória e certamente o juiz remeteria a parte, a companheira, para as vias ordinárias. Vá lá, propõe uma ação para reconhecer o seu vínculo jurídico, depois volte para cá, que eu vou deixar o seu quinhão aqui reservado. E, aliás, podia até demorar a demanda lá, que não para o inventário K. O inventário tem essa peculiaridade, né? O juiz prossegue sim no inventário, a despeito de ter mandado a parte para as vias ordinárias, e ele não vai suspender não o inventário. Por quê? Ele não suspende porque ele concede até ex officio essa medida cautelar, em que ele reservaria os bens que tocaria a companheira para ficarem reservados e ela ter direito depois ser aquinhoada com esses bens. Ele até terminaria o inventário, julgaria a partilha dos bens remanescentes só em relação aos herdeiros do falecido. Se a ação declaratória lá terminasse antes do inventário, tudo bem, porque aí ele faria já a partilha de bens dentro do inventário, ele já faria com a inclusão da folha de pagamento em benefício da companheira. Mas nada obsta que ele termine o inventário e deixe esses bens para quando depois ela reconhecer sim o vínculo, ele vai apenas fazer uma adjudicação dos bens que ele reservou nessa medida cautelar que ele procedeu ex officio. Eu tenho a impressão que eu já estou... Tenho mais 15? Ótimo. Bom, como eu tenho mais 15, eu queria só dar uma olhadinha aqui, eu vou ter que colocar o óculos, porque eu não sei se eu teria mais algumas questões para debater com vocês. Eu me lembrei, sim, de uma questão, que depois eu vou consultar, e essa é uma questão que também envolve pequenas alterações no novo Código. O artigo 264 do CPC, eu sempre falo muito dessa questão, porque essa é uma questão diária. As questões que eu estou trazendo aqui são poucas, mas sei que são questões que diariamente todos nós, vocês assessores e nós juízes, a gente se debate diariamente para resolver, e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade quando a gente não vamos dizer, não aprimora os conceitos dessas questões. A outra questão é o seguinte, envolvendo o princípio da estabilização do processo. Quem é meu assessor, já foi meu assessor e sabe que é uma questão que eu bato sempre e eternamente, porque eu acho que sempre a gente está bem de olho nela, porque ela é uma questão que diariamente a gente vai encontrar e até ter alguma dificuldade. Mas o CPC diz lá, feita a citação, não se pode modificar o pedido, nem a caso de pedir, mantendo-se as mesmas partes. Eu não sei se vocês têm algum código antigo aí, o 264 do CPC diz mais ou menos assim, né? Feita a citação, mantém-se as mesmas partes e não se altera mais o objeto nem a causa de pedido da demanda. Nós estamos aí num conceito maior chamado princípio da estabilização do processo. Esse princípio ele tem uma subdivisão que se chama princípio da imutabilidade objetiva e princípio da imutabilidade subjetiva do processo. Falando primeiro do princípio da imutabilidade subjetiva do processo. O que é que o Código quer, o que é que a ordem jurídica quer? Que quando se demande em juízo, se exercite em juízo o direito de ação, e o direito de ação, quando ele é exercitado em juízo, ele se materializa dentro do processo. O direito de ação, ele é exteriorizado dentro de um devido processo legal. Eu impulsiono, por intermédio do direito de ação, eu impulsiono o Estado. Mas o Estado, para tomar conhecimento desse meu direito de ação, do exercício do direito de ação, ele tem que tomar conhecimento disso dentro de um instrumento formal que se chama processo. O processo, a rigor, é uma técnica que foi utilizada pelo Estado para ele poder tomar conhecimento do alegado, do exercício do direito de ação. Então, quando eu proponho uma ação, eu faço nada mais, nada menos do que exercer esse meu direito subjetivo,
que é destacado do direito material. Eu tenho o direito material violado, tenho aqui o direito de ação. Eu digo, venho propor uma ação, não, eu venho exercer o meu direito de ação perante o Estado. Apenas eu vou propor uma ação. Quando eu vou propor uma ação, eu estou exercitando o meu direito de ação. E o Estado, para tomar conhecimento desse direito de ação, ele criou uma técnica processual chamada processo, né? E esse processo não é nada mais, nada menos do que uma sequência de atos que se desenvolve cronologicamente, né, para uma solução final. Isso aqui é o processo, né? Só que o processo, ele para se desenvolver e para se exteriorizar, ele se exterioriza dentro de procedimentos, né? Um determinado processo, em função do tipo de demanda que eu vou ajuizar, ele vai se desenvolver numa técnica A ou numa técnica B. Ele vai obedecer um procedimento comum, que no Código Velho era o ordinário e o sumário, e agora eles unificaram e chamam apenas de procedimento comum. Nós não vamos mais propor uma ação ordinária, até porque nós nunca propomos uma ação ordinária, a gente propõe uma ação de rito ordinário, né? Essa nomenclatura, repito, é uma coisa que na técnica, na prática forense foi pegando, e também não é nada demais a gente dizer isso, né? Eu não vou mais propor uma ação de rito ordinário, eu vou propor uma ação de rito comum. Pronto, se unificou sumário, rito sumário, e o ordinário agora só rito comum. Ou então eu vou propor uma ação que ela vai obedecer um rito especial. O Código não mudou muito quanto a isso quando ele fala dos procedimentos especiais. De um lado, o procedimento comum, que eu diria que é o verdadeiro, o rito que a gente chamava de ordinário, e o sumário. O sumário a gente aplicava muito pouco, principalmente aqui, né? Mas existia. Havia essa dicotomia do rito comum, ordinário e sumário. Agora não há mais essa dicotomia, só tem o rito comum. E do outro lado nós temos os procedimentos especiais, que não mudou nada com relação à velha nomenclatura, quando a gente chamava de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, e do outro lado, procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Durante o projeto desse CPC, tanto no Senado como na Câmara, o civil foi uma digladiação da doutrina, que achava que não se devia mais chamar procedimento de jurisdição voluntária. Eu acho que vocês devem ter percebido isso. Essa digladiação foi grande nesses anos em que esse código tramita. Os autores que defendiam a velha nomenclatura jurisdição voluntária ficaram renitentes. Queremos que prossiga com esta nomenclatura. Uma parte da doutrina mais moderna queria que se chamasse só procedimentos não contenciosos, porque eles diziam que essa nomenclatura procedimento de jurisdição voluntária, ela era tecnicamente equivocada, porque o procedimento de jurisdição voluntária, a jurisdição nem seria voluntária, né? Porque, a rigor, eu tenho que demandar em juízo por uma necessidade, alguém violou o meu direito, né? E eu vou ter que demandar. Se o tipo de demanda importa em que eu escolha um procedimento de jurisdição voluntária, então eu não estou indo ao judiciário voluntariamente, eu estou indo obrigado pela necessidade que me faz demandar. De forma que essa nomenclatura era muito criticada, mas eu fiquei muito feliz em verificar que depois de todo esse embate dentro do Congresso Nacional durante algum tempo, a nomenclatura permaneceu. Eu digo isso por uma questão de carinho. Eu, durante esses anos todos da minha vida, 44 anos, eu acho que pelo menos uns 40 anos eu estudei jurisdição voluntária. E eu estudei em autores maravilhosos. E existem ainda monografias muito interessantes. E eu conheci toda essa digladiação da doutrina em torno disso, que desagou finalmente no Congresso Nacional. E não se iludam, não. Os deputados estavam tramitando lá o projeto de lei, mas quem se digladiavam eram os juristas, né, que levavam diariamente, tentavam mudar redações de artigos durante a tramitação no processo legislativo, né? A verdade é que prevaleceu sim essa nomenclatura de procedimento especial de jurisdição voluntária. Eu, pessoalmente, acho que foi legal, não precisava mudar, não. Para quê? Para que tanta
besteira de se mudar. Ia ficar procedimento especial de jurisdição contenciosa, procedimento especial de jurisdição não contenciosa. Acho feio, odeio não. Se eu pudesse na minha vida, eu só daria sim. O Vinícius de Moraes diz, a hora do sim é o descuido do não. Pois se eu puder, eu sempre digo sim, eu nunca digo não. E quando eu disser um não, perguntem quem trabalhou comigo. Eu não posso dar um sim. Se eu dei um não, é porque eu não posso dar um sim. Qualquer de vocês, se me procurarem e eu der um não, pode apostar que é porque eu não posso dar um sim. Que eu sempre estou aberto para dar um sim. E até nisso, vejam que coisa, né? Usando aí o Vinícius de Moraes, eu me apaixono e me apaixonei pelo conceito e pela nomenclatura de procedimento de jurisdição voluntária e fiquei feliz em que permaneceu aqui essa ideia. Vocês sabem que essa dicotomia jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária é só pela ideia de que a jurisdição contenciosa é aquela jurisdição em que o Estado afasta a vontade das partes, porque eles não se compuseram sozinhos, e ele impõe a vontade estatal. Na jurisdição voluntária não é assim. O Estado não impõe a vontade estatal. É muito diferente da jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária, o que há é que, em regra, essa atividade de administração de interesses privados, ela foi delegada ao judiciário, como ela poderia ter sido delegada pela legislação, pelo Estado, a um outro organismo estatal, sei lá, Secretaria de Assuntos, de assuntos extravagantes, né? Então, bota lá, um setor em que alguém é menor, precisa vender um bem, não tem capacidade de fato, e ele precisa vender um bem, e a lei diz lá, olha, para vender um bem, precisa que o Estado faça uma espécie de auditoria nessa venda para saber se os interesses de um incapaz estão sendo bem acautelados. Isso podia ser o Poder Executivo, não tinha problema. Mas o que é que aconteceu? Todo mundo sabe que esse tipo de coisa, no modelo, caberia mais sim para ser solucionado pelo Poder Judiciário. Então entregou-se ao Judiciário a administração de interesses privados, principalmente de pessoas hipossuficientes, né? E aí, o Estado, juiz, ele pode decidir questões que não são de natureza contenciosa, daí a nomenclatura de jurisdição voluntária, em que ele apenas administra interesses privados para fins de garantir a eficácia e a validade de alguns atos jurídicos, principalmente dos atos jurídicos envolvendo os incapazes. É por isso que vocês veem que, em regra, quando se está demandando em juízo pela via da jurisdição voluntária, nós estamos certamente presentes questões que envolvem puros interesses privados, em regra, de hipossuficientes, né? Imagine aí um inventário de pequena monta que podia ser feito extrajudicialmente, como é hoje, vocês sabem disso, né? O que é que tem acontecido? Se eu sou maior e capaz, eu faço o inventário do meu pai falecido, junto com os meus irmãos, num tabelionato. Vou lá, faço uma escritura de partilha amigável, está feito o inventário do meu pai falecido. Mas se o meu pai deixou herdeiros incapazes, precisa que o judiciário administre os interesses desses interesses privados. E aí o judiciário intervém apenas para quê? Para verificar a eficácia e a validade desses atos jurídicos. É por isso que o inventário, por exemplo, de causa-morte de pessoas envolvendo interesses de incapazes não se faz extrajudicialmente, se faz judicialmente. Daí o Código insistiu nessa ideia de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária, e nós temos os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, alguns se modificaram aqui. Um deles, uma das coisas que eu faço a maior crítica, é que tem aqui um capítulo que fala as ações de família. Vamos já terminar, né? Só um segundinho. Então, entrou aqui como procedimento especial de jurisdição contenciosa as denominadas ações de família. Eu não sei, sabe, eu talvez não tenha ainda estudado esse tema com mais profundidade e esteja aqui criticando à toa. Eu só estou criticando pelo meu tempo que eu tenho de anos de estudo na área de direito de família, e eu estou assim, meio cabreiro com esse novo procedimento especial de jurisdição contenciosa que é incluído nesse capítulo do Código que fala dos procedimentos especiais de jurisdição
contenciosa. E lá foi incluído ações de família. Olha que coisa complicada. Então, se eu vou entrar com uma ação de dissolução de sociedade conjugal, por exemplo, uma união estável, ele é uma ação de família. Ela não vai mais ser pelo rito ordinário, pelo rito comum, ela vai ser um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Eu me preocupo muito com isso, porque ações que envolvem, e aliás, a própria nomenclatura eu não gostei, mas eu quero realmente me aprofundar, não vou ficar aqui puxando conversa, porque eu quero entender por que a doutrina insistiu em usar essa nomenclatura em ações de família e não em ações de Estado, que essa era que devia ser a nomenclatura correta. Quando se discute questões que envolvem filiação e que envolve casamento, etc., isso se chama ações de Estado. O Estado e a capacidade das pessoas, principalmente, mas principalmente questões de Estado civil, de Estado de filiação, essas é que se chamam ações de Estado, e que parece que o Código está chamando de ações de família. Não é bom que seja procedimento especial de jurisdição contenciosa, porque vão ser múltiplos direitos. Imagine uma ação de anulação de casamento. Sempre foi pelo rito ordinário. Nós agora vamos propor uma ação de anulação de casamento, que será um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Os procedimentos de jurisdição contenciosa, só encerrando, porque eu acho que agora já terminou meus 5. Só para fechar. O Código sempre adotou procedimentos especiais afora do rito comum, ordinário e sumário, por questões de política de administração da demanda, dos interesses em jogo. Imaginem uma ação possessória em que o esbulho é de menos de ano e dia. Quando não existia o Instituto da Antecipação de Tutela, no 273, eu que estava lá em 71, no velho Fórum Cláudio Bevilacqua, vendo o Código de 73 nascer, tinha lá ação possessória de rito ordinário e ação possessória de rito especial, que ela inclusive continua aqui. Nem precisava. Depois eu vou até me debruçar também sobre isso. A ação possessória de rito especial, ela sempre existiu no Código. Por quê? Porque quando a violação do direito era antiga, eu propunha uma ação possessória de rito ordinário. Mas quando a violação do direito era de menos de ano e um dia, ou até um ano e um dia, eu não propunha uma ação possessória de rito ordinário, eu propunha uma ação possessória de rito especial, de jurisdição contenciosa. Qual era a diferença entre essas duas demandas? Era porque no passado não existia institucionalizado o direito, o Instituto da Antecipação de Tutela, mas naquele procedimento especial, o Código criou a possibilidade de uma antecipação de tutela. Quando então a violação era de até ano e dia, o juiz podia de logo tutelar o direito material do autor e dizia: reintegro você liminarmente na posse da coisa. E ele fazia, às vezes, uma justificação prévia ali, com a citação do réu, sim, mas antes da contestação do réu, e ele já antecipava a tutela, entregando a posse ao autor quando ele provava que houve sim a violação da posse dele e era uma violação recente. E se a violação era recente, se tutelava logo o direito dele, antecipando-lhe a tutela. E aí se utilizava um procedimento especial de jurisdição contenciosa e não o de rito comum. Era mais ou menos esse, se vocês olharem cada procedimento especial, eles se justificam, às vezes, pela própria natureza jurídica do direito que vai ser debatido. Imagine, por exemplo, uma ação de demarcação de terras. Como propor uma ação de demarcação de terra pelo rito ordinário é praticamente impossível. Se vocês pegarem o procedimento e olharem a técnica usada pelo legislador para fazer com que o juiz conheça de múltiplas questões, ele não poderia fazer isso se uma ação fosse de rito ordinário. O inventário em uma partilha, por exemplo, como fazer isso num rito ordinário, num rito comum? O meu pai morreu, eu tenho um monte de bens para partilhar, eu quero discutir se eu tenho direito de ser herdeiro. Eu vou lá para dentro de um inventário e discuto tudo isso em capítulos separados. E a técnica não era legal, não dava legal se fosse pelo rito ordinário. Era impossível se discutir aquele direito e se resolver aquele conflito se fosse só pela técnica de um rito comum, né? Daí a criação de ritos especiais e o Código aí manteve, mas aí, finalizando,
deixo só essa crítica aqui. Eu ia falar outra coisa, mas me perdi no meio do caminho e me enveredei aqui para essa história da jurisdição voluntária e esbarrei finalmente aqui dessas ações de família, que se eu pudesse ter opinado alguma coisa, eu teria sugerido. Não usem ações de família, usem ações de Estado. Né? Anulação de casamento, investigação de paternidade e assim por diante, ação reclamatória de Estado. Todas essas demandas são hoje ações que estão e serão discutidas numa ação de rito especial de jurisdição contenciosa. Me parece que não é legal. Geralmente, as ações de rito especial, elas só têm o rito especial porque a própria lei elegeu o objeto da sua demanda. A ação de consignação e pagamento, eu quero me desobrigar de uma determinada obrigação, eu vou lá, deposito o quantum, e aí eu me desobrigo da minha obrigação. Vocês podem olhar, cada ação de rito especial, o código traçou-lhe o objeto da demanda. Só que nessa ações de família, ele não traça o objeto de nenhuma, porque vai depender de cada tipo que envolve direito de família para eu propor essa demanda. Me parece um equívoco. O ideal seria que as ações de rito especial continuassem com o seu objeto delimitado por lei. Porque as outras ações que vão para o rito comum, como hoje é o rito ordinário, pensem na diversidade de objetos de demanda que desaguam no rito ordinário, não é isso? Eu vou propor uma ação de indenização por dano moral, por dano material, reintegração de posse, reivindicatória. Tudo isso vai para o rito ordinário e vai demandar vai depender do meu direito violado. Mas quando ela é de rito especial, não. Vocês podem ver que a própria lei elegeu lá o próprio objeto da demanda. Né? E é por isso que ela é de rito especial. Né? E aí essas ações de família, não. Elas vão ficar, na verdade, 1000 tipos de demandas pelo rito especial quando o objeto não está delimitado. Fica essa crítica, mas desde logo eu faço essa ressalva. Só estou fazendo uma crítica, talvez porque não tenha mergulhado direito nesse tema, e aí eu posso estar fazendo uma crítica vã ou leviana, depois eu vou se mergulhar e depois vou escrever sobre esse assunto e vou botar o dedo nessa ferida e espero que essa coisa que tem dentro de mim me dizendo que está errada se confirme. E que, quem sabe, depois os advogados que vão precisar tanto demandar ações de família compreendam que eles deviam ter tido mais coragem de discutir essa questão lá no Congresso Nacional e deixar que essas questões fossem resolvidas pelo rito comum. Não deviam ter criado esse procedimento especial de jurisdição contenciosa. Bom, me perdoe porque eu ultrapassei muito tempo e também porque não falei sobre os princípios processuais no processo civil. Muito obrigado. Nesse momento. Perdão. Com licença, Maria, só para fazer registros. Como vocês viram aí, o Dr. Roberto Machado tem uma relação difícil com o tempo. E nós, mas não porque ultrapassou de forma nenhuma, porque passou rápido demais, né? Passou muito rápido a palestra dele, que foi apaixonante, como um apaixonado é o Dr. Roberto Machado pelo tema, pelo direito processual civil, pelo direito civil, e que eu peço até desculpas por ter mencionado que o tema seria princípios de processo civil na Constituição, porque recebi essa informação, mas Vossa Excelência, como prolator dessa aula magna, tem toda a licença de cátedra, como todos têm, de falar sobre o que bem entender, e de fato esse assunto certamente foi bem mais interessante, eu acho que dirimiu muito mais as nossas dúvidas do que se o assunto abordado tivesse sido outro. A questão dos pressupostos processuais, prejudicial de mérito, preliminar de mérito, essas questões são pouco tratadas com tanta propriedade, com tanta simplicidade como foram tratadas aqui nessa aula, que tenho certeza que marcará bastante o início desse curso.